Filipenses capítulo número 2, no verso 4. Quero só avisar, principalmente os obreiros, tá? Que todos os cultos, não vamos começar em 2020 não, vamos começar agora, tá? Todos os cultos, culto de terça-feira é culto de oração, não se esqueçam, irmãos, quem tem o compromisso de orar, você tem que vir na terça-feira, é o teu culto. É importante, muitas pessoas têm um chamado para orar e estão abrindo mão disso, então você tem que vir, você tem que fazer a tua parte, tá? Você tem esse chamado, venha, em nome de Jesus, terça-feira às 8 horas da noite. Na quinta-feira, 8h30, eu vou estar orando aqui dentro, irmão, joelho dobrado, até 7:50. Vamos ficar 20 minutos, pelo menos de 15 a 20 minutos de oração, terminar o período de oração e recepcionar o pessoal que chega. Pastor, que legal, eu quero fazer essa oração junto. Venha, porque nós vamos ter um momento sério de oração. Quinta, 7h30, meia hora antes nós estaremos aqui. Domingo de manhã, meia hora antes, às 8 horas, estarei aqui de joelho dobrado. E no domingo, 6h30 de joelho dobrado aqui. Tá? Então toda a igreja, irmãos, pode entrar nesse mover. Porque sem oração, nós não chegamos a lugar nenhum. Tá? Eu estou percebendo que a igreja está muito desleixada nisso. Isso para os obreiros, irmãos, que podem, é uma convocação. Tá bom? Os obreiros precisam estar aqui orando, não tem jeito. Tá? Os membros eu convido, em nome de Jesus. Tá bom? Está dado o recado. Filipenses 2,4 diz assim: não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Não atente cada um para o que é seu somente, mas cada um também para o que é dos outros. Meu Deus, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, Pai. Fala conosco, que a tua voz, Senhor, venha de uma forma tão incisiva em nós, que não haja nenhuma possibilidade de sairmos daqui da mesma maneira que nós entramos, Pai. Que haja cura física, espiritual, enquanto tua palavra é ministrada, Senhor, sobre a vida do teu povo, da tua igreja. Nós oramos, colocamos nas tuas mãos e assim nós te agradecemos. E todos disseram amém. Segure tua Bíblia só um pouquinho, diga assim comigo: esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Meu coração está preparado, minha mente alerta para receber a inerrante, indestrutível e poderosa palavra de Deus. Diga bem forte: eu nunca mais serei o mesmo a partir de hoje, em nome de Jesus, amém. Tome seu assento, por gentileza, pode sentar-se. Por favor, se assente. Você há de convir comigo que o altruísmo nunca foi um assunto muito bem aceito na sociedade. Falar em altruísmo não é, além de não ser algo fácil de se falar, embora seja algo muito simples, além de não ser algo fácil de falar, a gente percebe que existe uma certa resistência em relação a isso. Porque cada dia que passa, as pessoas estão mais centradas em si mesmas. Cada dia que passa, o que o próprio Senhor Jesus falou está acontecendo de maneira muito forte. Jesus declarou no capítulo 24, no versículo 12 de Mateus, o primeiro evangelho, Mateus capítulo 24, verso 12, ele disse assim, ó: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O amor vai se esfriando à medida que as pessoas vão se tornando cada vez mais egocêntricas. Quanto mais centradas em si mesmo, quanto mais o sujeito adora o seu eu, mais distante do altruísmo, mais próximo e emergido ele estará da iniquidade, mais distante de pensar no outro ele estará. E perceba que Jesus usa uma expressão ali, irmãos, e ele não chutou uma palavra qualquer. Ele usou de maneira categórica e bem pensada, por se multiplicar a iniquidade. Quanto mais o tempo passa, as coisas de maneira multiplicada, elas estão piorando. Perceba isso. As pessoas estão tão imergidas, irmãos, na iniquidade, nesse contexto social impuro, que muitas coisas se tornaram normal. O que é errado está virando certo. O que é certo está virando errado. Está havendo uma inversão tão grande, se você não tomar cuidado, a coisa contamina você. É muito violento o negócio. E é por isso que nós precisamos cultivar dia após dia os bons costumes. O apóstolo Paulo,
ele disse assim, ó, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. É justamente pelo fato de talvez nós estarmos em lugares errados, andando com pessoas erradas, ouvindo as coisas erradas, é que nós vamos mergulhando nessa situação e não nos percebemos de quantos malefícios nós estamos recebendo em função disso. E infelizmente, quanto mais os anos passam, quanto mais as coisas vão acontecendo, pior vai ficando. Não está melhorando não, irmãos, tá? Não está melhorando. A coisa está piorando em termos morais e éticos. Não está melhorando. E infelizmente, como eu acabei de dizer, hoje pelo fato de as informações estarem muito rápidas chegando até nós, muitas mentiras a nossa mente acaba absorvendo e fica muito difícil a gente conseguir peneirar isso, tá bom? Essa é a grande questão, o grande problema. Mas quando eu olho para Jesus, que é o nosso sumo exemplo, o teu sumo exemplo, diga-se de passagem, não sou eu. O teu maior exemplo não é um grande homem de Deus, não é uma grande mulher de Deus, o teu maior exemplo é a pessoa do Senhor Jesus. Diga glória a Deus por isso, porque Ele não te frustra, Ele não erra, Ele não comete falhas, Ele não é pego desapercebido. Eu sou pego desapercebido, eu posso errar, eu posso tomar uma decisão errada e depois pensar, por que eu fui fazer isso, meu Deus? Mas Jesus nunca vai fazer isso, Ele não tem esse problema. E quando eu olho para Jesus e eu começo a entender os meandros ministeriais dele, eu entendo que todo o seu ministério foi marcado por uma só coisa. E sabe o que mais marcou, ou o que marcou de maneira mais contundente o ministério de Jesus? Se eu te perguntasse isso, qual talvez seria a tua resposta? Não sei, mas a resposta eu tenho para te dar, e sem sombra de dúvidas, foi o serviço ao próximo. Foi só isso que Jesus fez, Ele só serviu ao próximo. Jesus permitia que as mazelas sociais chegassem até Ele. Ele não repugnava. A única coisa que Jesus repugnava, eu amo falar sobre isso, era a hipocrisia dos que se diziam espirituais, mas viviam outra realidade, dos que mascaravam uma santidade, quando na verdade eram verdadeiros sepulcros caiados, por fora boa viola, por dentro pão bolorento. Isso não tem na Bíblia, irmãos, mas é uma grande verdade até os dias de hoje. As pessoas continuam mascarando sua realidade, e esse é um grande problema. Jesus, ele demarcou a linha ministerial da sua própria vida, servindo ao próximo. Era isso o que ele fazia. Em tudo, aonde ele ia, era exatamente essa base, o pilar mais forte do seu ministério. Agora, eu quero, antes de dar prosseguimento aqui sobre a questão do altruísmo, da maneira como eu e você precisamos usar o altruísmo contra o remédio, como remédio, melhor dizendo, contra nós mesmos. O altruísmo é um remédio contra você mesmo, já vou te explicar por quê. Eu preciso colocar algumas exceções aqui em pauta, porque quando nós falamos sobre isso, algumas pessoas podem questionar, mas Ricardo, eu tenho que pensar no outro sempre, ser altruísta sempre, como que eu fico? Eu não tenho que me proteger de vez em quando, eu não tenho que me privar de algumas situações para proteger minha própria vida? Claro que sim, e vou te explicar por quê, e onde está escrito, vai ser colocado o texto lá, que Paulo abre uma exceção, um enorme leque de exceção, para que nós possamos entender o equilíbrio desse altruísmo que nós precisamos ter. Preste atenção. No capítulo de número 5, no versículo de número 11, eu falei 8 de manhã, acho que eu errei de manhã de novo, acredita? Coloca o 11 lá para mim, porque eu coloquei errado. Isso, 11, muito bem. Eu marquei errado porque o 8 ele trata de um assunto ali, é o começo do assunto, né? O 11 ele fecha ali o raciocínio. No versículo 11 ele diz assim, ó, não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, diga assim comigo, dizendo-se irmão. Eu vou pedir para você repetir mais uma vez, porque é a condicional do texto, tá? Se você não entender isso aqui, o texto ele perde o seu sentido, o seu valor semântico. Então diga comigo assim, dizendo-se irmão. Perfeito. Não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com o tal nem ainda comais.
O apóstolo Paulo, em hipótese alguma, está dizendo para nós nos afastarmos de pessoas que têm tais comportamentos, sendo que uma vez eles não conhecem a pessoa de Cristo, não conhecem o Evangelho, não tiveram uma experiência com Deus. Eu não preciso me afastar dessas pessoas, pelo contrário, eu sou uma influência para elas. E muitas dessas pessoas, perceba, muitas dessas pessoas gostam de ficar perto de você. Quando ela conheceu você, ela falava uma série de palavrões. Agora que ela anda um pouco mais, que ela trabalha no mesmo setor que você, que ela, no horário do café, vocês têm momentos de conversa, você nem fala muito sobre a Bíblia com ela, mas o teu comportamento exala o cheiro de Cristo. Diga glória a Deus, irmãos. Isso aqui é importante demais. Você não precisa falar, você vive Jesus e Cristo é exalado pelos poros do teu corpo. E quando a pessoa se aproxima de você, ele vê algo diferente, então ele começa a amenizar a força das suas palavras, dos seus rompantes, porque ele entende que é algo diferente, que é melhor ser assim como você é. Não porque você estabelece um padrão de comportamento moral para ele. Não, você não julga ele, mas ele simplesmente, você nunca falou para ele não falar palavrão perto de você, você não precisou fazer isso, mas ele simplesmente muda por você estar ali perto, por você se comportar diferente. Irmãos, essas pessoas, eu preciso conviver com elas. Jesus andava no meio de gente assim. Ele andava no meio de gente, ele sentava no meio dos cobradores de impostos, prostitutas, mendigos, leprosos, aquela turma, irmãos, que eram os mais marginalizados pela sociedade da época. Esses eram os que se aproximavam e eram os que Jesus mais acolhia. Agora, Paulo está dando para nós, irmãos, um recado muito sério, muito importante, e eu repito, é a exceção a essa mensagem que eu estou trazendo para você. Não vos associeis àquele que, dizendo-se irmão, máscara, for devasso. A palavra devassidão tem conotação com prostituição, com sexo desenfreado, com aquela pessoa que, preste atenção nisso, irmãos, ele mascara uma espiritualidade, mas por trás disso, ele continua dentro de si defendendo um comportamento promíscuo. Ele continua defendendo um comportamento moralmente, eu poderia dizer, totalmente depravado. A devassidão é isso. Você já deve ter ouvido falar no nome daquela cerveja. Beber, acho que você nunca bebeu ela não, né? Você não bebeu a devassa. Mas existe uma tal de cerveja chamada devassa. E a ideia desta cerveja é justamente essa, porque a palavra devassidão, ela está totalmente, tem uma conotação total com os quesitos relacionados à promiscuidade, sexo desenfreado e tantas outras coisas que não vale nem a pena eu falar aqui. Não se associe com essa pessoa que, dizendo se irmão for devasso, avarento. O que é o avarento? O avarento é a pessoa que só pensa em dinheiro. Eu dei hoje pela manhã um exemplo, assim, você já deve ter visto aquela família que às vezes morre uma pessoa da família que tem um dinheiro, e daí tem uma herança, ou senão ela tem algum bem, aí tem que fazer aquele negócio, como é que fala? Inventário que fala, né? Inventário, muito bem. Isso é um rolo, irmãos, tem advogado aqui na igreja aqui, e sabe bem que rolo que é isso. Quando começa a fazer inventário e a família começa a ir atrás, é só Deus na causa. E tem alguns, talvez, vamos pensar que a família tem 5 irmãos. Um dos 5 irmãos tem uma vida próspera. Ele é um cara que tem dinheiro. Ele tem um bom carro, um carro muito bom, ele tem uma ótima casa, ele talvez é um empresário bem sucedido, mas de repente quando vai se levantar o dinheiro, fazer o inventário, ou repartir a herança, ele não precisa do dinheiro, ou ele precisa do mínimo possível, e muitas vezes esse que tem mais é o que mais briga pela herança. Quem já viu isso, ou já ouviu falar, levanta a mão assim, olha aí ó. Olha só, irmãos, 90% pelo menos já viu. O que é isso? O nome disso é avareza. Um sujeito desse, ele não está contente em simplesmente ser rico. Ele precisa de mais. O avarento, ele não consegue olhar a realidade do outro. Ele só pensa em si mesmo. Ele mata pelo dinheiro. Não somente a morte física, mas ele mata as pessoas, as emoções de outras pessoas em função do seu desejo desenfreado por alcançar e ter mais dinheiro. Ele é assim, ó, tudo para ele gira em torno do dinheiro. São cifras que mantêm a sua mente em funcionamento. Terceira qualidade são os idólatras. Quando nós falamos em idolatria, muita gente pensa em santo da Igreja Católica. Não é isso que Paulo está falando aqui, irmãos. A idolatria, ela é
tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus, tudo. Há pessoas que idolatram o cônjuge, há pessoas que idolatram o filho, tem pessoas que idolatram pastores de igrejas, grandes líderes, tem pessoas que são verdadeiros idólatras de cantores, e você percebe a idolatria dessa pessoa quando acontece alguma coisa com algum sujeito, aí você percebe o nível de idolatria dela, tá? Então não associe isso com essas pessoas. Aquele que for maldizente, tem idólatras também de partidos políticos, eles idolatram, eles não têm o equilíbrio, não é equilíbrio, irmãos, eu acho que nós temos que defender uma ideia, isso é legal, mas quando isso começa a ser patológico, tome cuidado, porque daí você começa a bater em tudo quanto é lado, porque daí ninguém presta, só você está certo, e não é assim que funciona, cuidado com isso. Ele fala, dizendo se irmão for idólatra, maldizente. Por que ele fala do maldizente? Eu estou correndo aqui, irmãos, porque o nosso tempo não vai permitir eu falar o que eu gostaria de falar mais, mas vamos ver se eu consigo terminar no horário, tá? O maldizente é aquela pessoa assim, ó. Ele tem a necessidade de estar sempre falando de alguém. Ele precisa. Existe toda uma estruturação psíquica que responde os motivos pelos quais essa pessoa é assim. E a gente estuda isso. Só que assim, irmão, só para você entender, o maldizente, ele é altamente contagioso. Ele é muito contagioso. Ele começa a falar mal de alguém e ele a gente falava, como é que falava? Ele desembesta falar e não para mais. Desembestar, não sei nem de onde que veio essa palavra. Mas ele desembesta falar e ele vai falando e ele quando puxa o gancho de um, ele entra no outro, e quando você vê, você está junto com ele, fazendo o que ele está fazendo, ou concordando, porque é altamente contagioso. Os beberrões, os roubadores, essas qualificações de pessoas, os beberrões, né, não preciso falar muito sobre isso, mas os roubadores, que é o último, só quero dar uma pausinha aqui, uma paradinha, falar sobre essa questão. Roubador, irmãos, não é aquele que vai e assalta o outro só. Assalta uma armada, passa que você tem, entra na loja do supermercado, enfia as coisas ali e leva para casa e assim por diante. Eu vejo cada história, irmãos, que é de arrepiar os cabelos. Mas o roubador é aquele que compra e não paga. O roubador, irmãos, é aquela pessoa que a consciência dele não pesa. Ele não tem a consciência, irmãos, a consciência, deixa eu te explicar o que acontece. A consciência se desenvolve no lobo frontal do sujeito. É aqui, ó. A consciência é responsável por você entender que existem limites relacionais na sua vida social que dá a você limites em relação ao outro. Por isso que você não agride as pessoas por qualquer coisa, por isso que você não pega o que não é seu, porque existe uma consciência, a consciência se desenvolve nessa região. Os estudiosos dizem que os psicopatas, eles têm um problema nessa região. E esse problema, ele se dá justamente pelo fato da pessoa não desenvolver um nível de consciência adequado. Então ele não consegue sentir arrependimento. Por isso que Paulo está dizendo, aquele que for roubador não ande com essa pessoa, não. Não ande e nem comam com essas pessoas com as quais ele está dizendo aqui, irmãos. Se tem alguém assim no teu convívio, e digo mais uma vez, dizendo-se irmão, se afaste, nem coma com essa pessoa. Se aproxime de... Tem muita gente boa que você pode viver, amém, irmãos? Tem muita gente boa, não precisa estar andando com gente assim, que essas pessoas elas não têm consciência. Talvez elas não atingiram um nível de psicopatia, irmãos, eu não posso julgar elas, mas elas atingiram pelo menos uma atitude sociopata mediana. Ele não pensa no outro, ele compra e não paga. Irmãos, e hoje, infelizmente, eu não gosto muito de falar sobre isso, mas infelizmente hoje, estatisticamente, o nível de inadimplência maior no Brasil hoje é dentro das igrejas evangélicas. São crentes, irmãos, que devem para as pessoas. E o problema não é dever, sabe? Dever, irmãos, todo mundo pode dever. Eu tenho dívidas, irmãos, eu tenho coisas que eu estou pagando mensalmente, irmãos, todo mundo tem. Mas o problema é a pessoa dever, não pagar e não dar uma satisfação. 2 considerações. Vamos lá, para nós terminarmos. 2. A primeira, repita comigo assim, diga assim, ó, o altruísmo, vamos lá, irmãos, com força, diga, o altruísmo é um remédio contra a doença do meu ego.
Quando nós agimos de maneira altruísta, nós massacramos o nosso ego. A nossa natureza por si só não nos ajuda a sermos pessoas melhores, viu, irmãos? Tua natureza não te ajuda. Você pode até tentar por si só, mas você não consegue. Romanos 8,6 diz assim, ó: a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Mais uma vez, a inclinação da carne é morte, não tem como, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Perceba que a palavra espírito ali, traduzida do grego, ela está com letra maiúscula, então não é o teu espírito, é o espírito de Deus, tá? Isso é muito importante. A inclinação da carne, o que é a inclinação da carne? Se eu pudesse, hoje de manhã eu parafraseei o texto, se eu pudesse parafrasear esse texto, ele ficaria assim, ó: a nossa decisão voluntária, estou parafraseando o texto, nossa decisão voluntária de nos inclinar, nos sujeitar aos próprios desejos da carne, nos levarão à morte física e espiritual, porque ali não é só morte física, é morte espiritual também. Porém, a nossa decisão voluntária de fazermos a vontade de Deus, de entendermos o que Ele espera a respeito de nós, em outras palavras, andar no Espírito, buscando direção dEle, e inclinar-se para o Espírito com letra maiúscula, para Ele, é sinônimo de vida e paz. O tema dessa mensagem sugere justamente isso, uma chave para a paz. A chave está já nas suas mãos, e essa chave é a decisão que você toma em relação ao outro. A primeira observação, a primeira consideração que eu faço, irmão, simples é essa: o altruísmo é um santo remédio contra você mesmo. Você começa a ir em direção ao outro, e isso vai começar a te ajudar a crescer. Fazer o que Jesus fez, irmão. Se você diz que andou com Jesus, você tem que fazer o que ele fazia. A Bíblia diz isso, na primeira carta de João. Quem diz que anda com Jesus, quem diz que vive nele, deve andar como ele andou. Não é andar, irmãos, levantando paralítico. Se você não tem o dom de cura, você não vai conseguir fazer isso como muitos fazem. Mas andar como Jesus, irmãos, é estender a mão para o necessitado, é ajudar a pessoa que já não tem mais forças para andar sozinha, é estender a mão para aquele que caiu no pecado, mas se arrependeu do seu erro. Isso, irmãos, é andar como Jesus andou. Segundo lugar e segunda consideração é a seguinte: pense no próximo a partir dele. E eu fecho o raciocínio aqui, tá? Pense no teu próximo a partir dele e não de você mesmo. Essa é uma das bases mais importantes de um setting terapêutico dentro do nosso trabalho, irmãos. Por quê? Quando eu estou observando o paciente, quando eu estou atendendo o paciente, fazendo uma análise, eu preciso, e isso não é fácil, suspender o meu juízo para conseguir entender o lado do outro. Suspensão de juízo é uma das preliminares mais importantes de quem trabalha com saúde mental. E quando eu olho, irmãos, para o que eu acabei de dizer, para esse tema, para esse subtítulo aqui, que é a segunda consideração, eu entendo que Jesus me ensinou exatamente a mesma coisa. Eu não consigo de forma alguma ajudar alguém atribuindo juízo a essa pessoa a partir de mim mesmo, porque eu tenho uma maneira de ver a vida. Eu fui criado de uma forma diferente daquela outra pessoa, e se eu ficar tentando enquadrar essa pessoa do meu jeito e colocar uma estaca comportamental nela a partir de mim, eu gero sofrimento para ela, porque eu me torno insuportável no contexto social, e eu também gero um sofrimento indizível para mim mesmo. É por essa razão, irmãos, que quando eu olho para o próximo a partir dele, não de mim mesmo, eu suavizo minhas relações. Quer ver só? Eu dei o exemplo na quinta-feira sobre os casais. É assim, ó. O sujeito, vou terminar com isso. O sujeito, o rapaz, ele teve... Quem estava quinta-feira aqui, levanta a mão. 4 pessoas, mais ou menos. O sujeito veio de uma família assim, olha só, é só um exemplo. O pai dele é uma pessoa carinhosa, uma pessoa amorosa. Vou inverter, porque na quinta-feira eu falei o contrário, então hoje eu vou inverter. Um pai maravilhoso, uma mulher, uma esposa, uma mãe, no caso, abençoada, que cuidou dos filhos, que deu educação, que esteve junto, que ouviu o filho na hora dos problemas hormonais na adolescência. Ele foi um filho que teve tudo de bom, irmãos, assim, sabe, uma boa criação.
Eu estou falando isso porque essa foi a criação que eu tive, irmãos, tá? Eu comentava hoje de manhã que quando eu olho para o meu passado, eu não teria como testemunhar que eu fui um drogado, que eu fui isso, que eu fui aquilo, porque realmente eu tive uma infância muito boa, embora meus pais não fossem evangélicos. Eu tive uma infância muito boa, irmãos. Minha mãe era uma mulher católica, mas era uma pessoa muito fiel a Deus. Sempre foi. Fiel a Deus e uma pessoa de um caráter sem tamanho. Então eu tive essa criação, tá? Então eu posso falar disso com propriedade, tá, irmãos? Eu tive essa criação, mas eu não posso julgar outros que não tiveram. E aí é que está a questão. Aí você vem, está aqui a moça, o pai dela nunca deu um abraço nela, ela cresceu sem os pais se entenderem no relacionamento conjugal dentro de casa. Boa parte do relacionamento dela, ela viu seu pai dormindo no sofá e sua mãe na cama, no quarto, e ela perguntar, está tudo bem? Eles dizem, está tudo ótimo, está tudo tranquilo. E muitas vezes essa moça aqui, ela foi criada num ambiente até evangélico, e os pais mascaravam uma coisa, e esse é um grande problema na igreja, tá, irmãos, hoje em dia, e continua sendo um grande problema. Os pais mascaram uma coisa dentro da igreja e são outra realidade fora, em casa. Essa moça foi criada desse jeito, ela cresceu assim, ela não sabe o que a mãe chegar e falar, filha, você é linda, você é tão importante para mim, filha, eu amo você. Ela não sabe o que é o pai chegar e pegá-la no colo e falar, filha, você é a moça mais linda do mundo. A menina precisa ouvir isso. Ela precisa, você que tem filha, faça isso. Fale para ela precisa ouvir isso do pai. Porque isso vai estruturando o caráter de feminilidade nela. Outra hora eu falo sobre isso, tá, irmãos? Mas é importante você entender como isso é importante. A moça não recebeu isso. E ela de repente encontra o rapaz dos seus sonhos. Meu Deus, que homem bonito, maravilhoso. Que homem lindo. E o moço está aqui, teve uma criação toda bonitinha, toda legalzinha, e de repente os dois se encontram e acontece uma fusão relacional. Irmãos, eu te pergunto, quais são as chances desse casamento dar certo? Alguém vai dizer assim, nenhuma, pastor. Claro que tem chance de dar certo, irmãos. Tem sim, tem jeito. Tem tudo para dar certo. Só que se não houver um entendimento desse sujeito em relação a ela, dentro do contexto dela, do histórico dela, e ele suspender um pouco aquilo que ele acha que é a melhor maneira de viver, que é tudo certinho, se ele não suspender e entender a realidade dela, eles não conseguem viver. Da mesma forma, ela entendeu o lado dele. É por isso que o equilíbrio relacional acontece a partir daí, irmãos. É aí que acontece o equilíbrio relacional. Porque os dois começam a suspender as suas próprias realidades e entender a realidade do outro. Por que será que essa moça age assim? Por que ela tem tanta dificuldade em cuidar da casa? Por que ela tem tanta dificuldade em cozinhar? Ela não tem gosto, parece, para fazer as coisas como eu gostaria que ela fizesse. Por que será que quando eu deito no colo dela, ela não faz um carinho na minha cabeça? Parece que ela não gosta muito de abraço. Tem todo um esquema por trás disso. Quem está entendendo, irmãos, diz amém aí, está entendendo? Tudo tem um esquema. E assim acontece na relação amizade, ministério dentro da igreja. Se nós não tomarmos cuidado, a gente simplesmente olha para a pessoa e julga ela por ela ser daquele jeito. A pessoa, de repente, é uma pessoa muito simpática. E a gente, às vezes, tem essa característica de ser simpático. Você abraça as pessoas e aí você espera que todo mundo seja igual a você. Aí você encontra uma pessoa que te olha e nem gosta muito de você ser muito simpático. Porque ela não gosta muito desse negócio. Você é muito aberto demais. Você vai abraçar, ela abraça. Isso aí. Abraça, mas ela abraça assim, ó. Não gosta muito de abraço. Se eu não respeitar o lado dela, quando eu virar as costas, eu vou dizer assim, essa pessoa aí está por fora. Está por fora. Não gosto dela. Sei, fui abraçar, o cara nem me abraçou direito. Peguei Uber com o cara nem conversou comigo. Estava na igreja. Você entende, irmãos? Esse é o problema. Quando a gente começa... Irmãos, isso aqui é uma chave poderosa para você viver em paz, glória a Deus, viver em paz na tua vida. Você começa a olhar o outro e entender, rapaz do céu, tem algum motivo pela qual essa pessoa é assim. Então é melhor você fazer o seguinte, tente entender ele melhor. E você vai perceber que você talvez pode ser um instrumento para ajudar essa pessoa até mesmo a mudar. E volto, irmãos, à questão do casamento. É totalmente possível começar do ponto zero, mas os dois entendendo um ao outro e criar uma nova plataforma de vida a partir dos dois,
e isentando as influências que eles receberam. Gera um equilíbrio entre os dois e o casamento é totalmente passivo de dar certo. Totalmente, irmãos, totalmente. Viu? Viver em sociedade é a coisa mais difícil do mundo, tá, irmãos? É muito difícil. Mas é totalmente possível você viver bem. Viver de maneira saudável. Olhando o outro a partir dele e não de você mesmo. É muito egoísmo, irmãos, que está permeando esse mundo. Abre em Filipenses, capítulo 2, verso 4. Quero pedir desculpa se eu corri um pouquinho aqui, mas agora eu termino com esse texto. Mas eu creio que deu para você entender a mensagem de Deus para o teu coração. Filipenses 2, no verso 5. Pode colocar o 5 e o 4 a gente já leu. Por gentileza, Ellison. Isso. Tende em vós aquele ou o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pode ir passando, tá? Eu vou lendo, tá, Ellison? Por favor, aí você pode ir passando. O qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que devia aferrar. Ele poderia se apegar nisso, porque ele era Deus, mas ele escolheu, ele fez uma escolha. E a nossa vida é construída pelas nossas escolhas. E ele diz então no verso 7, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Perceba que foi uma escolha dele. Versículo de número 8, Paulo diz assim, e achado na forma de homem, melhor dizendo, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu o nome que é sobre todo o nome. E diz no verso 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra, os demônios também se dobram. Verso 11, toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quantos podem dizer glória a Deus, irmãos? É esse Jesus que você serve. O nome dele foi exaltado acima de todo poder e autoridade. Por que foi exaltado? Porque ele escolheu humilhar-se primeiramente e ir de encontro à necessidade do outro. A necessidade das mazelas que a sociedade, infelizmente, irmãos, tem e que a igreja tem um remédio para curar. E a igreja é você. Se coloque de pé, por gentileza, em nome de Jesus, se coloque de pé. Hoje, antes do culto, o pastor Gil estava orando aqui, fazendo um momento de oração. E nós vamos, irmãos, todos os cultos ter esse momento, tá? De oração. E tô lembrando só você. Todos os cultos, irmãos. Meia hora antes, nós vamos estar aqui pelo menos de 15 a 20 minutos, orando, buscando a presença de Deus, orando pela igreja, pelas famílias, orando pelos líderes, e depois nós começamos o culto, tá? É importante demais isso. E eu queria fazer uma vigília agora nesse feriado, mas não vai dar, irmãos, está muito corrido para mim. Eu tenho algumas coisas ainda para resolver nesse final de ano, algumas não, muita coisa, para começar o ano que vem a todo vapor. Então vamos deixar agora por enquanto, mas a virada do ano nós teremos uma vigília aqui na igreja, irmãos. Viu, você já parou para pensar que faltam... Que dia que é hoje? 11? Não, 10. É o dia do pagamento, né? Não tinha pagamento é quinto dia útil, né? Então acho que foi sexta-feira, né? Então assim, olha só. Falta daqui 1 mês e meio acaba o ano. Para pensar, irmãos. 2019, entra 2020. Novos projetos, novos sonhos, em nome de Jesus. Mas é tempo de você fazer um balanço. Como foi o teu ano? Como foi tua vida com Deus? Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Isso aqui não é conversa, irmãos, de palestrante motivacional, não. Isso aqui, irmãos, é muito sério. 2020 vai ser um ano de muitas mudanças em nome de Jesus. Se o teu ministério no ano de 2019 deu uma parada, 2020 vai estourar. Você vai ver coisas tremendas acontecendo ao teu redor, Deus agindo, Deus fazendo, mas coloque os pilares da tua vida em nome de Jesus em ordem. E um dos pilares da tua vida deve ser o pilar da oração, da busca, irmãos, de estar em contato com a igreja, tá? Estar em contato, irmãos, todos nós juntos, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer, Deus, por esse momento. Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. A tua justiça, Senhor, é a base de tudo aquilo que nós temos, Senhor. Teu amor, tua graça, tua misericórdia.
Nós, sem tua presença, não somos nada, meu Deus. Eu só peço, meu Deus, que o Senhor alcance o coração dessa pessoa. Hoje não fizemos um momento de oração aqui à frente em função do tempo, mas eu quero pedir que o Senhor alcance o coração dessa mãe, dessa esposa, desse filho. Que o Senhor alcance essa pessoa, meu Deus, que agora está orando pela família. Que agora o Senhor está pedindo, dizendo, meu Deus, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa. Não dá mais, meu Deus, não dá mais. Senhor, eu peço que o Senhor faça um grande milagre. Ninguém entrou aqui por acaso, mas entrou aqui com um propósito, Pai, claro e firme. E eu tenho certeza que muitas coisas mudarão e o Teu nome será glorificado, Senhor. Essa semana será uma grande bênção, Deus. Eu creio, Pai, que haverá boas notícias, Pai. Para a glória do Teu nome nós oramos e colocamos cada vida em Tuas mãos. E assim nós agradecemos em nome de Jesus.